Conversando, a gente se entende. Vida saudável. Aprenda a viver melhor com as nossas dicas de saúde. De saúde. De saúde. 11h34. Vamos em frente então com o programa Voz dos Associados e agora com o nosso quadro Conversando, a gente se entende, com a participação do Dr. Fábio Araújo de Sá, que já está por aqui para a nossa conversa desta quarta-feira. Olha, no último domingo, dia 29 de setembro, foi aí o Dia Mundial do Coração. Pois é, hoje nós vamos falar sobre fatores de risco e também entender como prevenir as doenças cardiovasculares, que são aí as enfermidades que mais matam no Brasil e no mundo. Então, para falar deste assunto de hoje, Dr. Fábio Araújo de Sá, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo, bom dia, ouvintes. É um prazer estarmos aqui com mais um programa com as bênçãos de Deus. Sempre começando, né, tomando a bênção a minha mãe querida, Dona Anita lá em Caputira, através da qual eu cumprimento todas as famílias. O meu irmão Flavinho está aqui hoje, meu irmão, a Letícia lá ajudando. E vamos que vamos para mais um programa, né, meu querido? Pois é, doutor. Dia Mundial do Coração. Foi no último domingo. Sim. Agora eu gostaria que você falasse como foi criado esse Dia Mundial do Coração e qual é o objetivo desse dia, doutor? Pois é, interessante, porque domingo nós não estávamos aqui, então a gente não teria como falar isso exatamente no dia. Mas então, isso é muito importante, porque o Dia Mundial do Coração, ele é celebrado todo dia 29 de setembro, sim. Ele foi criado em 2019, através de uma parceria entre a Federação Mundial do Coração e a Organização Mundial da Saúde. E ele tem como objetivo, como você perguntou, é conscientizar a população mundial sobre o risco das doenças cardíacas e como prevenir. É uma data muito importante, porque vai reuniu, né? E continuamos a reunir esforços de vários setores da comunidade para debater tema. Então, nesse dia, no Brasil afora, existem palestras, existem passeatas, porque, pasme, mas são doenças sérias e muitas pessoas não dão a menor importância, acham que isso não vai acontecer com elas, que pode ficar, infelizmente, só acorda às vezes um pouco tarde, não é verdade? Com certeza. E orientar aí as pessoas que... no dia a dia, o que tem que fazer para prevenir aí as doenças, né, doutor? Esse é o nosso objetivo. Então, o principal objetivo é aumentar aí a conscientização sobre o perigo dessas doenças cardiovasculares, não é isso, doutor? Fala para nós aí. Perfeito, é exatamente isso. E também são objetivos deste dia informar sobre as medidas, como você mesmo disse, que devem ser tomadas para manter a saúde cardíaca e, consequentemente, prevenir a ocorrência de doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais, os famosos AVC, famosos derrames, né? Então, quando a gente começa a disseminar essas informações por notícias, televisão, hoje a gente tem as redes sociais, você pode ver que no domingo as redes sociais, todos os médicos, todos os centros de cardiologia estavam trazendo temas, propaganda, às vezes eles fazem pôster, é do mesmo jeito que tem uma campanha aí de vacinação, tem uma campanha política, nós estamos na época da política. Sim, aí, verdade. É exatamente isso que tem que fazer, a pessoa não divulga o candidato, então nós temos que divulgar sobre essas doenças, para informar, né? A gente tem que reunir esforços de todo mundo para promover essa educação na população. Com certeza. Esse é o objetivo do nosso quadro aqui, Conversando, a gente se entende. Sempre está orientando a nossa população, você que está aí acompanhando o nosso bate-papo aqui com o Dr. Fábio. E você fala uma coisa interessante, esse objetivo nosso aqui é muito importante, porque hoje existe muito charlatanismo, existe muito fake news. E pra gente combater isso, como é que a gente combate? Com a verdade. Sim. Mostrando que se nós não fizermos isso que nós estamos fazendo aqui, eu e você, outras pessoas mal intencionadas vão divulgar a coisa da forma errada. Igual de vez em quando aparece aí chás para curar diabetes. Uhum. E por que nós nunca falamos desses chás aqui? É porque não existe. Sim. Você entendeu? Então a informação é o santo remédio. Com certeza. 11h38. Você acompanha aqui pela Rádio Fonte Vida a nossa conversa com o Dr. Fábio Araújo de Sá. Se você tem uma pergunta aí, pode mandar para o nosso WhatsApp 33 31 56 41. Doutor, e quando se fala de doenças cardiovasculares, quais são aí as principais doenças que hoje está aí no nosso dia a dia mais comuns? Boa, ótimo, porque olha bem, vale a pena lembrar que o infarto do miocárdio, né, que a gente conhece o infarto,
O AVC, que é o acidente vascular cerebral, e a insuficiência cardíaca são as doenças que mais afetam o coração e os vasos sanguíneos, principalmente quando elas são combinadas. É tanto que se vocês forem lá no podcast Cuidando da Saúde, vocês vão ver lá que tem um programa que nós fizemos só sobre infarto, um outro só sobre AVC e um outro também só sobre insuficiência cardíaca. Então tá lá no podcast Cuidando da Saúde. É só vocês irem na internet, você vai ver. É um programa, todos eles estão lá, inclusive feito com muito carinho. O J. Batista faz essa edição com muita expertise, né? Então a gente sabe que é. Então olha bem, e olha que interessante, quando a gente fala que são combinadas, quando você combina AVC e infarto, isso são responsáveis pela morte de 20 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Vou repetir, não falei errado não. 20 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. O que mostra como é que é importante essa data. Esses dados são alarmantes, gente. Veja só. Olha, os dados são alarmantes. A gente aqui não está para alarmar ninguém, para deixar ninguém alarmado, não. Nós estamos aqui, não é para apavorar, não é para fazer terrorismo psicológico com ninguém, não. Mas olha bem. As doenças cardiovasculares são líderes nos índices de mortalidade no mundo. No Brasil, meus amigos, representa 30% de todas as mortes. Então é o seguinte, de cada 10 mortes, 3 é por causa cardiovasculares. E segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 14 milhões de brasileiros têm alguma doença do coração. Alguns já sabem e outros não sabem que tem. Exatamente. Mas são 14 milhões. É muita gente, né? O índice é bem alto, né, doutor? E como tem morrido pessoas, né? Sim. Depois da Covid, então, você sabe que teve, né, muitas pessoas ficaram com lesões, houve pessoas novas, inclusive, jogadores de futebol de vez em quando, né? Ontem mesmo, né, morreu um amigo nosso que é, que é radialista também, que milita no rádio, de Manhumirim. Como é que chama? O Roberto Teixeira. Isso, os sentimentos a toda a família. Exatamente, isso, ontem, né? foi o sepultamento dele. E olha que na segunda-feira a gente se encontrou aqui na praça aqui. E eu acho que ele até praticava um esporte, gostava de caminhar, não era sedentário, tá vendo aí? Uma corrida. E ele era, né, franzininho, bem magro, quer dizer, tem tudo, ao cuidado que temos que ter. Né? As pessoas acham que é só o sedentário, o obeso, que fuma, né? Não é assim. Exatamente. Então eu tô comentando porque nós estamos dentro do assunto aqui, né? Exatamente. Então eu passei por ele aqui na parte da tarde e quando foi no outro dia, vi a matéria que ele, né? Infartou. Já tinha nas redes sociais que tinha infartou praticando esporte, já estava caminhando, né? Fazendo caminhada, praticando, né, corrida lá e infartou. E ontem também tivemos uma outra notícia de um conhecido da gente também, que mora em Caputira também, que faleceu também de infarto. Tá vendo? Então, o que mostra a importância e a relevância desse tema. Exatamente. Então, um tema muito pertinente que nós temos que ficar muito atento aí com relação, né? Todos nós. Tratar muito bem o nosso coração, porque senão ele pode nos... pagar uma peça, como diz. Exatamente. Tem uma péssima notícia depois aí. Doutor, e é verdade que existe aí no Brasil até um cardiômetro que indica aí o número de mortes por essas doenças, doutor? É brincadeira? É cardiômetro mesmo? Cardiômetro, que rapaz. É um aparelho? Olha bem, não, se você for nesse site, olha, na internet, você pode digitar assim, ó, cardiômetro, né? Cardiometro, né? Sim, tudo junto, sim, cardiômetro. Sim. www.cardiometro.com.br. Olha que interessante, na hora que você digitar, se você digitar aí, você vai ver. O que acontece? Aparece o número de pessoas que, olha bem, esse cardiômetro é um indicador do número de mortes por doenças cardiovasculares no país. Ela foi criada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, as doenças cardiovasculares, elas vão afetar o coração, como eu disse. Então, são mais de 1.100 mortes por dia. Cerca de 46 mortes por hora. É uma morte em cada 1 minuto e meio. Em cada 90 segundos. Olha, meu, o tempo que nós estamos aqui batendo papo, olha o tanto de pessoas que já faleceram. Sim. Você entendeu? Então, na hora que você digita, ele vai mudando o número. Aí você vai vendo o tanto de pessoas que vai morrendo. A cada momento ele vai... Isso, então olha bem. Uma morte a cada 90 segundos. Então o que vem mostrar é o seguinte: essas doenças cardiovasculares, gente, elas causam o dobro de morte daquelas que, por exemplo, a todos os tipos de câncer juntos. Olha bem, se eu juntar todos os tipos de câncer junto, a doença cardiovascular mata 2 vezes mais. E ela também 2 a 3 vezes mais que todas as causas externas, tipo, por exemplo, acidentes, assassinato. Olha que o número de acidentes e assassinatos no Brasil é muito elevado também, com certeza. A cardiovascular é quase 2,5 vezes.
ela mata 3 vezes mais que as doenças respiratórias, né? Os enfisemas, as pneumonias, tuberculose, e 6 vezes mais que todas as infecções, inclusive a AIDS. Olha você ver, 6 vezes mais. Então, gente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que até o final desse ano 400 mil cidadãos brasileiros vão morrer por doenças do coração e da circulação. Essa já é uma estimativa. 400 mil pessoas até o final do ano, se tiver de janeiro até aqui. Olha, gente, 400 mil pessoas é uma cidade, é 4 Manhuaçu. Com certeza. Não é verdade? Então, muitas dessas mortes, aí que é que nós estamos falando. O problema não, a solução que muitas dessas mortes poderiam ser evitadas. Ou talvez até postergado com cuidados preventivos, etc. Então o alerta, gente, a prevenção e o tratamento adequado desses fatores de riscos é o que pode reverter essa situação que vocês estão vendo que é grave, não é verdade? Muito bem, 11h45, 11h45. Doutor, e quais são os principais fatores de risco, então, para as doenças cardiovasculares, doutor? Pois é, a primeira é o sedentarismo. Praticar exercícios físicos, gente, reduz em 14% o risco de ter um ataque cardíaco. Olha que coisa interessante, só o fato de você praticar, e quando eu falo praticar exercício físico é caminhada, eu tô falando que o cara tem que virar esportista, não ser maratonista, não. Só o fato de praticar regularmente reduz 14% o risco de um ataque cardíaco. Vale a pena ressaltar que as atividades podem ser moderadas, daquelas que produzem o suor, mas tem que ter. Então a recomendação do Ministério da Saúde é 150 minutos de exercícios por semana. Gente, 150, ou seja, meia hora. Vamos supor que o cara fala assim, de segunda a sexta. Vamos dizer que sábado, domingo é descanso. Menos que meia hora, não tá efeito. O ideal seria 50 minutos, 250, mas quase ninguém consegue. Sim. Mas então é 30 minutos, é 150 por semana. Então, primeira coisa, sedentarismo. Dieta inadequada. Gente, a pessoa que ingerir frutas, verduras e legumes diariamente diminui em 30% a chance de infarto. Olha que doideira que nós estamos falando. 14% só de você começar a fazer exercício. Se você alimentar com frutas, verduras e legumes, diminui 30%. Até então, gente, olha que coisa fácil. Não é verdade? Praticar 30 minutos e comer umas frutinhas gostosas. Nós moramos num país tropical, aonde que é fácil. Hoje a gente sabe que eu falo que a pessoa às vezes tem um quintal, um jardim e não alimenta, não é verdade? O último não, tabagismo. Ao contrário, fumar aumenta 30% de ter um risco de ataque cardíaco. Olha bem, o cigarro contém mais de 4.700 substâncias químicas e pelo menos 60 delas são cancerígenas. Então quem fuma tem 200% mais risco de ter um derrame. Vou repetir, ó, você que tá fumando aí, ó, presta atenção, para de fumar e ouve aqui, 200% só mais risco de ter um AVC, de ter um derrame. Se eu fosse você que tá me ouvindo, ia jogar o cigarro no chão agora, pisar em cima dele, ia pra igreja, pedir a Deus pra te iluminar. Exatamente. E nunca mais colocaria essa porcaria na boca. Agora, o estresse. Esse que é o problema, gente. O estresse aumenta 60% o risco de ter um infarto. Fala assim, doutor Fábio, agora você deu uma notícia bem complicada, porque nos dias de hoje, o mundo como é que vive, tá vendo? Por isso que eu falo, o estresse, muitas vezes a pessoa acha o seguinte, vai causar ansiedade, depressão, né? Então, isso sim, o estresse pode ser muito perigoso. Ah, doutor Fábio, mas não tem jeito. Tem, muitas vezes a gente que deixa também. A pessoa trabalha, não tira às vezes um dia pra passear, ou pra fazer nada, numa rocinha, ficar vendo. É sim. Isso que a gente precisa. Não tira um dia pra família, né? Com a família, pro lazer, né? Lazer. Então, é aquela verdadeira história, né? Todos nós temos que trabalhar. Mas tem gente que só quer trabalhar, principalmente alguns que acham que é dinheiro. Aí depois tá aí, ó, 60% de infarto, com risco de ter um infarto, e às vezes vai fazer o que com o dinheiro? Então é aquela história da cigarra e da formiga, né? Não lembra aquela fábula? Sim. Que a cigarra só cantava e a formiga trabalhava. Aí a gente tem uma brincadeira, com todo respeito, eu brinco assim, por que a formiga trabalhava tanto? Sabe por quê? Porque ela não sabia cantar. Se ela soubesse cantar, ela trabalhava, mas dava uma cantadinha, né? Então a gente tem que trabalhar, mas tem que saber cantar. Então, com certeza. Voltando aqui, sério, olha bem. Então esses fatores todos que eu falei, eles vão levar o paciente a ter o quê? Pressão alta, que é a hipertensão, a diabetes,
alterações da gordura, principalmente o LDL, que é o colesterol ruim, que a gente brinca, né? Logo Deus leva, o sobrepeso. Então isso tudo vai aumentando. Imagina só, a pessoa está estressada, não alimenta, não faz exercício, fuma. Isso tudo vai levar a pessoa a ter esse tipo de doenças cardiovasculares. O problema do cardíaco, tá vendo? Então muitas vezes você judia do coração. Tem fatores que podem ser eliminados. Alimentar é fácil, parar de fumar não é fácil, mas tem jeito, não é verdade? Sim, claro. A pessoa que tem que dominar aí o vício, né? Sem dúvida, né? sem Com dúvida. certeza. Ô, doutor, nós estamos com 2 ouvintes aqui querendo participar com a gente. É um Vamos prazer. ouvi-las aqui então. Bom dia, J. Batista. Sou a Marisa de Alto Caparaó. Aqui, gostaria que, se fosse possível, o doutor explicasse um pouco mais sobre o que é um sopro no coração, porque eu fui no médico agora tem uns 3 meses e eu sabia que eu tinha uma arritmia, né? Mas não sabia que tinha sopro. E agora eu fui no cardiologista, lá em Espera Feliz, e aí ele fez lá os exames que tinha que ser feito, né? E aí acusou que eu tenho 2 sopros no coração. E as minhas irmãs, meus irmãos, todos que faleceram tinham problema de coração. A minha mãe não. Minha mãe morreu com 92 anos, não tinha pressão alta e nem nunca teve nada de coração. E nem meu pai. Agora os filhos praticamente de 10 que eu saiba, todos os 9 teve algum problema. Ou de coração, ou então infarto, teve alguma coisa que todos faleceram mais ou menos assim. Assim, o que é mais ou menos sopro no coração, porque aquele dia que ele falou, eu levei até um susto, né, que eu não sabia que tinha nenhum, imagina ter 2, e aí eu fiquei meio assim, nem perguntei direito o que vinha ser um sopro. A gente sabe que tem, né, mas o que é mais ou menos, e mais ou menos como é que é a vida da gente quando tem sopro no coração, que eu moro aqui em Alto Caparaó, né, aqui é muita montanha, é subida e descida. E aí de vez em quando eu sinto mesmo umas fisgadas muito fortes do lado esquerdo, como se tivesse uma faca me fincando. E essa semana mesmo, segunda e hoje, eu estou sentindo bastante. Obrigado, Marisa, pela sua participação. E tem uma outra participação aqui, doutor. Vamos colocar então o áudio também da outra ouvinte aqui. Bom dia, doutor Fábio, bom dia, J. Batista. Eu gostaria de saber o que é isquemia no coração. Muito bem, essa é a nossa ouvinte que também mandou aí a sua pergunta para nós aqui e o doutor vai respondê-la também, a Elaine, melhor dizendo, Elaine. Obrigado, Elaine. E obrigado também ao Tony. O Tony diz que tá lascado, o Tony, porque o Tony é um atleta. Sim. Ele faz atividade física, pelo menos jogando futebol, né, Certo. Tony? Mas dizer que tá muito estressado. Qual é a receita para ele, doutor? É isso aí. Eu falei que o estresse é um dos principais fatores, 60%. Então a gente tem que identificar a causa do estresse. O que está causando esse estresse, não é verdade? Que não adianta ficar usando calmante, medicamento, achando que o medicamento vai tirar o estresse. Não vai tirar, não. Então tem que saber a causa. É o trabalho, estou trabalhando de uma forma errada, estou dormindo mal, eu estou tendo algum problema emocional. Eu acho que é aquela verdadeira história que a gente brinca, né? Não adianta capinar a tiririca, tem que arrancar a batatinha lá e pôr fogo. É ir no cerne, né? Então eu sei que muitas coisas a gente tem condições de mudar, outras não tem. Então se coisas que a gente não tem, a gente tem que aprender também a conviver, a lidar melhor com essas coisas que nos estressam. Não pode deixar a coisa que muitas vezes, gente, a gente fica segurando. Não tô falando pra estourar, sair gritando, né? Bater nos outros, mas tem que mudar, ué. Não pode ficar. Às vezes a pessoa fica segurando aquilo só pra ele, vai piorar mais ainda, não é verdade? Com certeza. E aí vai aumentando o risco, né? Quanto mais o estresse, maior, né, é o risco. Exato. Responde as meninas, isso, então vamos lá, respondendo. Olha bem, primeira coisa, gente. O sopro, realmente, quando a pessoa sabe que está tendo um sopro, aí a pessoa fica apavorada. Mas não precisa. Primeiro, a senhora já está fazendo a coisa certa. A senhora já foi no médico especializado, que é o cardiologista. Então, o cardiologista, ele já identificou esse tipo de sopro, ele já sabe. E o sopro, gente, é o seguinte: quando o sangue circula, o fluxo do sangue circulando dentro do coração, tem que passar, tem que passar através das válvulas, né, chamado mitral e tricúspide. Então, imagina só um sangue circulando. Então esse sangue circulando, ele tem um movimento, o barulho do coração é tipo tum, tá, tum, tá, tum. Se você tem um sopro, que pode ser um sopro através da válvula ou por refluxo, então muitas vezes é como se ficasse assim, ó, em vez de tum, tá, fica tum, tum,
Ou senão... Esse é o sopro. Tá. Esse sopro, ele tem que ser caracterizado. Por isso que eu falei com a senhora, só não precisa preocupar, porque se a senhora falasse assim, eu fui num clínico, o clínico ouviu através de estetoscópio, falou, só tem um sopro, e mandou só pra casa, tá certo, preocupar. Agora, se a senhora foi o cardiologista, então, olha bem, existem sopros que não vai ter repercussão hemodinâmica. Que a pessoa vai viver 100 e tantos anos com esse sopro e não vai causar nada, entendeu? Então a senhora não precisa ficar excessivamente preocupada, visto que o cardiologista. Agora, o número de sopros, ele quer dizer o seguinte, que pode ter sopro em mais de uma válvula, pode ter refluxo, então, mas isso não é nada para a senhora apavorar. Estaria eu aqui apavorado e ia falar com a senhora, corre depressa pro cardiologista, mas o cardiologista é uma pessoa habilitada, que já viu isso. Agora, quando só falou da arritmia antes, a arritmia é muito perigosa também, porque a arritmia, que é o coração que não está batendo no ritmo certo. Conclusão, o cardiologista, mais uma vez, eu tenho certeza que só está usando medicação já para controlar o ritmo cardíaco, tá vendo? Então não se preocupe, a senhora está fazendo a parte da senhora, já fez certinho, procurou o profissional habilitado, e esse profissional deu o diagnóstico do sopro, que a gente fica apavorado. Da próxima vez, pode perguntar para ele qual o tipo, que eu não estou vendo o exame, não estou vendo o laudo da senhora, lógico, nós estamos batendo um papo, não é verdade? Mas pergunta para ele, fala assim, olha, eu tive até o Dr. Fábio estava no programa, mandou procurar saber, mostra para mim aqui, como é que é esse sopro? O que esse sopro pode me causar? Quando é um sopro grave, de uma válvula, por exemplo, grave, uma estenose está fechando, tem pessoas que desmaiam, mas no caso da senhora não preocupe. E sobre a isquemia é exatamente o quê? Falta de circulação. É como se um vaso fechasse. Então, por exemplo, no cérebro, se der uma isquemia cerebral, é um tipo de AVC. O AVC, nós temos dois tipos de AVC básicos, o AVC isquêmico e o hemorrágico. Então é como se fosse o seguinte, um cano levando a água para a caixa d'água. Se esse cano explodir, é como se fosse um AVC hemorrágico. Se esse cano entupir, obstruir, é um AVC isquêmico. Então isquemia é entupimento, tá? Mas de novo, nós não estamos falando de isquemia no sentido que toda isquemia tem que ser, né? Se der uma isquemia na perna, na trombose, a pessoa vai perder a perna. Se for no coração, é infarto. Se for, né? Então isso é isquemia. A definição de isquemia é isso. Muito bem. Agradecendo então aí a participação das ouvintes. Muito obrigado pela pergunta, meus amigos. Muito mesmo. Valorizou muito aí o nosso programa, o nosso bate-papo, com certeza. São 11 horas mais 56 minutos. Doutor, pra gente fechar então, sim, eu gostaria que você falasse sobre o tratamento para essas doenças, né, cardiovasculares, e qual é o melhor tratamento e a prevenção também, doutor. Perfeito. Para que os nossos ouvintes aí entendam como fazer também o tratamento. Simples. Sabe por quê? Porque o tratamento é o seguinte, alguns medicamentos podem ser prescritos pelos médicos, por exemplo, para diminuir a pressão arterial, não é verdade? Muitas vezes, gente, olha bem, só mesmo essa prevenção de eventos mais graves, às vezes com um remedinho, pode diminuir cerca de 75%, às vezes a pessoa tem um AVC. Então por isso que as pessoas falam assim, o médico passou um remedinho aqui, eu não vou tomar não, tá vendo? Não adianta, remédio na gaveta não resolve. Então o fato de você tomar uma medicação boa, 75% já vai diminuir. Agora, melhor, como você disse, o tratamento é a prevenção. Prevenção é a nossa palavra-chave, gente. Então o que nós temos que fazer? Praticar exercícios físicos regularmente. No mínimo 150 minutos por semana. Ter uma alimentação saudável, vamos ingerir frutas, verdura, legumes, ensina seus filhos a alimentar. Se ele não gosta de uma coisa, ele pode gostar de outra. Não vem com essa coisa, meu filho não gosta de verdura, mas o tanto de verdura que tem no nosso país. Vários tipos, né? Eu não gosto de fruta, eu tanto de fruta, não é verdade? Muitas vezes. Outra coisa, fazer um manejo de estresse, é que o amigo falou. Identifica a causa desse estresse e vão dar um jeito. Não fumar de forma alguma e não abusar de bebidas alcoólicas. Sabe por que você não falou também para não beber? Porque a gente sabe que a sociedade tem, né? E não adianta falar, não vamos aqui falar, dar um de bobo, falar com o pessoal, não, por isso que tem tanto barzinho, tem tanto negócio. Então é o seguinte, a pessoa que sabe beber com ponderação, ela ainda, até um vinhozinho, eles falam que, né, é bom, às vezes uma tacinha do tinto, né, seco. Agora, o cigarro não tem, um pouquinho. Sim. A bebida você pode moderadamente, você pode levar. Agora, o cigarro, não existe cigarro moderado, não é verdade? E outra coisa, visite o consultório médico de vez em quando, faça seus exames com regularidade. Igual a nossa amiga aí no rádio, tá vendo? Ela tá com o sopro, mas tá diagnosticado. Ela falou que teve arritmia e foi diagnosticado. E falou que pessoas da família dela faleceram. Será que essas pessoas, talvez, fizeram o exame? Lógico,
na hora que Deus chama, a gente vai. Mas vamos fazer a nossa parte, não é isso? Ação e oração. Não adianta ficar só orando lá e também não fazer a parte que Deus sempre disse isso, né? Então é isso aí. A prevenção é a nossa palavra-chave. Com certeza, o melhor remédio é a prevenção. Ô doutor, você que está atendendo lá na Casa de Maria, Centro Médico, quem quiser agendar aí a consulta com o doutor Fábio é no 33 21 23 06 26, Casa de Maria. E também no seu consultório, né, doutor? Isso, e nós estamos lá no Cadite, de segunda a sexta também. A gente quer, e não esqueçam, hein, gente, acesse as redes sociais, drfabiosapo.com.br, nosso programa aí também cuidando da saúde. Muito obrigado por tudo, um grande abraço, até a próxima semana. Obrigado, meu amigo. Obrigado, doutor, até quarta, se Deus quiser.